mais um vlog. Hoje é terça-feira, dia 1 de julho. Estou em Max Baby indo para fisioterapia e saída funcional. Antes de vir para cá eu passei na farmácia, comprei os remédios que o médico passou, né, da sinusite. Aí agora eu tô indo numa loja de material de construção para comprar uns negócios para minha mãe, para eu consertar a tal caixinha dela lá de tomada, e talvez eu comprar mais um saquinho de cimento branco para mim. E eu vou numa loja ao fundo, que é onde eu costumo comprar, que costuma ser mais barato lá. Acabou que eu tive que passar em uma outra loja. Eu fui nessa loja, comprei o meu cimento branco, custou R$7. Você vê, 1 quilo de cimento branco custa R$7. Pelo menos em loja física, com certeza na internet é mais barato, né? Mas eu comprei isso pra mim. Pra minha mãe, comprei a caixinha de tomada e comprei um metro de fio. Mas é pra ter uma de reserva lá, sabe? Porque eu vivo dando curto-circuito lá. E aí toda vez que dá curto-circuito, eu corto um pedacinho dele. Aí tá ficando cada vez menor. Aí eu tive que comprar assim, meio que pra ter de reserva. Mas assim, pra gambiarra. Porque o certo mesmo é minha mãe contratar um eletricista de verdade. E aí esse eletricista resolver. Mas aí o que eu fiz? Eu tinha cortado um pedaço desse fio pra trazer, pra eu mostrar na loja. E o cara falar, ah, esse é o de tantos milímetros. E aí entreguei pro cara, o cara, que tá derretido o fio, né? Eu trouxe um pedaço que eu tinha cortado do negócio derretido. E aí ele saiu, foi num espaço lá da loja pra cortar o fio. Eu falei que eu queria só 1 metro, porque é só pra ter realmente um pedaço pra fazer um remendo, né? E colocou dentro da sacola, junto com o negócio lá da tomada e tal. E eu nem fui conferir, bicho. Depois que eu já tinha saído da loja, fui no mercado. Por isso que eu tô cansada assim. Eu tô com peso aqui, ó, de mercado. Comprei leite e tal. Aí que eu vi que o fio que o homem supôs que era o que eu queria, não era ele. Não é, de certeza que não é. Muito mais fino o que ele me deu. Só que eu falei assim, eu não vou agora voltar lá. O cara cortou, né, o fio, a devolver isso, né? Porque eles raramente eles vendem uma quantidade assim tão pequena, né? Não vou devolver esse negócio. Aí fui numa outra loja pra comprar. Aí falei com o moço, ó, aí já iam me entregar de novo esse, que acho que é de 2,5. Eu falei, é no mínimo 4. Aí era de 4. Aí comprei na outra loja, o dobro do preço. Porque também é um fio, né, mais grosso. Mas você imagina se fazer uma instalação de uma casa inteira. 1 metro de um fio, ser 5 e tal, quase R$6. 1 metro. Imagine o tamanho de uma casa e multiplica aí. Entendeu? O quanto que você gasta de fio. Aí agora eu tô dando uma volta aqui, eu tô indo lá na biblioteca. Mas eu tô dando uma volta aqui por uns lugares pra ver se eu encontro minha mãe. Minha mãe tá por aqui com meu padrasto. Ela veio tirar sangue e tal. Depois ela é na farmácia. Passei primeiro na farmácia, ela não tá. Vou ver se tá aqui. Se tá aqui na policlínica. Eu olhei pra trás assim, pensei, gente, acho que eu já passei do lugar e não vi. Mentira, tá lá na frente, ó. Ali a ambulância ali.
Ver se minha mãe tá ali. Porque ela pediu pra eu comprar um pão pra ela. Mas eu vou demorar, porque eu vou na biblioteca ainda. Aí eu não sei se eles querem chegar em casa e tomar café de uma vez. Porque aí se eu encontrar ela, eu já deixo a sacola com pão com ela de uma vez. Porque eles devem ir pra casa mais cedo que eu, suponho. Na biblioteca, porque ó, tô na página 235, então falta pouquinho para eu acabar a leitura desse livro, para eu poder entregá-lo aqui. Agora eu tô lendo Nikolai Zabolotsky, mas eu gostei muito desse daqui, ó. Sergei Yesenin, 1895-1925. Esse daqui eu gostei. Gostei bastante desse daqui. Gostei da métrica da escrita dele. Gostei muito desse daqui, O Homem Negro. Minha cabeça move as orelhas como um pássaro as asas. Ela não consegue mais balançar as pernas no pescoço. Um homem negro, 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 um homem negro senta-se à beira do meu leito. Um homem negro não me deixa dormir a noite inteira. Meu amigo, estou muito, muito doente. De onde veio essa dor, nem mesmo eu lembro. Seria o vento que assobia no campo árido e deserto. Ou talvez como os bosques em setembro, o álcool desfolha o meu cérebro. Noite fria, paz de encruzilhada. Estou só, à janela. Não espero hóspede ou amigo. Toda a planície está coberta de cal macia e farinhenta, e as árvores como ginetes apeiam em meu jardim. Em alguma parte chora a sinistra ave noturna. Os cavaleiros de madeira semeiam as batidas dos cascos, e de novo o homem negro senta-se em minha cadeira, a cartola de lado descaídas as abas do casaco. Admitamos que eu me engane, ainda bem que há luar. Que mais esse mundinho sonolento poderia demandar? Talvez de coxas gordas, ela virá furtivamente e lhe dirás um poema langoroso e tumular. Ah, eu gosto dos poetas, divertem com seus versos. Neles eu sempre encontro consolo para o meu mal, como se a uma estudante espinhenta um mostrengo cabeludo falasse de universos extravasando langor sexual. Olha que lindo esse poema. Eduard Baglitsky, o autor. Desmaio de doçura, sonho, calma, descanto inábil de moroso tédio. Amo os galos bordados na toalha e a fuligem dos ícones austeros. Quente zunir de moscas, vão-se os dias na devoção submissa da certeza. Sob o telhado, a codorniz cicia a um aroma festivo de framboesas. Mas pesa à noite a penugem de gansos, o lampião vacila, cansativo, e na toalha o galo ergue o seu canto, monótono, pescoço estendido. Senhor, nada perturba este silente, recanto que me deste e onde me asilas. Espesso feito um mel em gotas lentas, escorre da colher o fio dos dias. Não é lindo? E eu estou onde? Na biblioteca. Um detalhe, poucas poetisas russas. Essa daqui é Margarita Aliger. É só a terceira, um livro cheio de poeta, homem. Essa é só a terceira e eu amei, simplesmente amei esse poema dela aqui. De primavera em Leningrado, no curso daquele longo inverno, você repetia a voz serena, esmagando-lhe a treva de ferro. Resistiremos, somos de pedra. Estreitava-se o anel venenoso, o inimigo sempre mais chegado.
Podíamos vê-lo rosto a rosto, feroz como fazem os soldados, Leningrado sem luz e sem água. Rações de pão, 120 gramas. Como animal ferido, o céu gane, céu mortiço, nuvens estagnadas. As pedras suspiram, lajes ringem e a gente encontra forças e vive. Os mortos se empilham, um a um, guerreiros numa cova comum. Afinal, cansou-se o próprio inverno. Os turvos horizontes se abriram e surgem casas negras do inferno das bombas. Mortas, não resistiram. E vamos nós dois passando pontes sob a asa triunfal de maio. Você se alegrava sem dar conta do porquê desse sentir-se gaio. Uma nuvem mostrou-se no alto, uma brisa esfriou-nos os lábios. Falávamos ambos num sussurro do tempo passado e do futuro. Vadiamos uma longa treva, passamos pelas balas em crivo. Você dizia, somos de pedra. É mais do que pedra, estamos vivos. Muito forte também esse poema de Siemion Lutsenko. Esse daqui é de Kiev. Cursou em Moscou, Instituto de História, Filosofia e Literatura. Tá? Antes do ataque. Então, gente, hoje eu me despeço desse livro, Poesia Russa Moderna, aqui na biblioteca da minha cidade, onde eu estou, tem 2 exemplares dele, tá? Então, olha, muito bom, valeu muito a pena, muita coisa legal. Eu tinha pensado, quando eu peguei esse livro, e depois eu poder fazer vários vídeos sobre cada um dos autores e tal. Só que eu vi que eu não tenho domínio, por exemplo, da Revolução Russa, da Revolução Russa, por exemplo, e podia ficar raso aquilo que eu fosse falar, sabe? Porque, por exemplo, quando um autor fala uma determinada coisa, você não tem como saber se, por exemplo, ele está talvez sendo sarcástico ou não. Porque se você não conhece a trajetória dele, o estilo dele, o percurso dele, os posicionamentos dele, às vezes não tem como a gente saber. Então, assim, sendo a primeira vez que eu leio um montão de poetas russos, como é que eu posso, né, achar que vou ter domínio de alguma coisa para poder ensinar alguma coisa, sabe? Muita audácia. Então, é a primeira vez apenas lendo poetas russos, né? E foi muito bom. Encontrei muita coisa interessante, né? Aqui. Gostei muito, então agora eu vou entregar esse livro, me despedir dele e pegar um outro. Quando se vai para a morte, canta-se, mas se pode chorar antes. O mais terrível do combate, a vigília do ataque. A neve, furos em torno, enegrecida de minas, estrondo, o amigo que tomba. A morte passou precisa. Chegou minha vez, sou isca e alvo. 41, ano aziago. A infantaria jaz inteira no seu sepulcro, geleira. Tenho a impressão de ser um imã, atraio enxames de minas. Estrondo, o tenente num ronco. A morte passou de novo. Não temos fôlego de espera. E nos conduz sobre as trincheiras uma ira que se congela em baionetas contra goelas. Foi luta breve. Agora funde-se a vodka enregelada. Extraio a ponta de faca, sangue alheio, de sob as unhas. Esse é de um poeta chamado Yuri Pankratov. Canto lento.
O navio vai para o mar, o navio vai para o mar, o navio vai para o mar, longe, mais longe. E o mar vai para o céu, e o mar vai para o céu, e o mar vai para o céu, alto, mais alto. E o céu para as estrelas, e o céu para as estrelas, e o céu para as estrelas, verdes e azuis. E as estrelas para o eterno, e as estrelas para o eterno, e as estrelas para o eterno, frias, sem fim. E o eterno cai para o homem, e o eterno cai para o homem, e o eterno cai para o homem, grande ou pequeno. E o homem vai para o mar, e o homem vai para o mar, e o homem vai para o mar, e o homem vai. Bom, eu peguei esse livro na biblioteca, tá comigo, né, há algumas semanas. E é a primeira vez que eu leio poesia russa, ou vários escritores, vários poetas russos juntos. Uma observação é que só tinha realmente 3 poetisas. A maioria, tudo poetas homens. Outra curiosidade também. Houve um momento em que eu estava lendo, né, a apresentação de um, depois vai para outro, depois vai para outro. E todos se suicidaram. Eu falei, gente, como assim, né? Mas foi só um detalhe, assim, que eu observei e fiquei com aquela cabeça, gente, o que fez? O que estava fazendo esse povo todo? Tudo bem, a gente estava falando de tempos de guerra, talvez, né? Mas achei muito forte a poesia russa. Mas aí eu fiquei refletindo que uma informação, mesmo quando verdadeira, ela pode nos manipular, pode manipular a nossa opinião, ou o nosso entendimento das coisas, mesmo quando ali estão dados verdadeiros. Por exemplo, eu li 1, 2, 3 poetas seguidos que tinham se auto-exterminado. O fato de terem sido colocados nessa ordem, os poetas... Não foi dito isso antes, né? Eu cheguei no tal poeta, estou lendo lá a descrição, a biografia, aí vai lá no texto, está dizendo que ele se autoexterminou. Daí eu leio os poemas, né, desse poeta, e aí encerro, começo a ler a biografia do próximo poeta, vejo que o próximo poeta também se autoexterminou. Aí leio os poemas desse segundo poeta. Acabo de ler os poemas desse segundo poeta, vou ler a biografia do terceiro poeta. Vejo que esse terceiro poeta também se autoexterminou. E aí depois leio as poesias desse terceiro poeta. Lá no quarto poeta, eu vejo que o quarto poeta não se autoexterminou. Porém, depois de ter visto 3 seguidos, fica a sensação de que aconteceu isso com todos. E às vezes não é uma tendência. Apenas a forma com que foi colocado me causou essa impressão. E às vezes fake news podem ser geradas também por conta disso. Por causa de impressões que são lançadas. Mas eu queria também dizer que o objetivo foi cumprido quando eu decidi ler esses poetas russos, que foi suprir, né, uma ignorância que eu tinha, né? Se perguntasse, o que você conhece de poesia russa? Só ouvi falar de Mayakovsky, né, Vladimir Mayakovsky. Não conhecia mais nenhum. Então agora, mesmo que muito superficialmente, porque foi apenas uma antologia, já posso dizer que já conheço um pouquinho mais de poesia russa do que aquilo que eu conhecia antes de ter pegado esse livro. Então, gente, hoje eu me despeço desse livro, Poesia Russa Moderna, aqui na biblioteca da minha cidade, onde eu estou, tem 2 exemplares dele, tá? Então, olha, muito bom, valeu muito a pena, muita coisa legal. Eu tinha pensado, quando eu peguei esse livro, e depois eu poder fazer vários vídeos sobre cada um dos autores e tal. Só que eu vi que eu não tenho domínio, por exemplo, da Revolução Russa, da Revolução Russa, por exemplo, e que podia ficar raso
aquilo que eu fosse falar, sabe? Porque, por exemplo, quando um autor fala uma determinada coisa, você não tem como saber se, por exemplo, ele está talvez sendo sarcástico ou não. Porque se você não conhece a trajetória dele, o estilo dele, o percurso dele, os posicionamentos dele, às vezes não tem como a gente saber. Então, assim, sendo a primeira vez que eu leio um montão de poetas russos, como é que eu posso, né, achar que vou ter domínio de alguma coisa para poder ensinar alguma coisa, sabe? Muita audácia. Então, é a primeira vez apenas lendo poetas russos, né? E foi muito bom. Encontrei muita coisa interessante, né? Aqui. Gostei muito, então agora eu vou entregar esse livro, me despedir dele e pegar um outro. Aqui um vlog é sempre a continuidade do anterior, né? Tipo novela, cada dia uma coisa. Então ficamos por aqui e nos encontramos no próximo vlog. Beijinho, tchau, tchau.